Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Jeremias 22. Vou ler este capítulo na Bíblia de Estudo NTLH. Jeremias 22, aqui nesta tradução, começa da seguinte forma no versículo 1. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês, de fato, fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio sentados em carros e montados em cavalos, junto com os seus oficiais e com o seu povo. Mas, se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira e de cedro e as jogarão no fogo. Depois muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. A mensagem a respeito de Joacás, versículo 10. O povo de Judá não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, nem chore, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar de seu pai como rei do Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. A mensagem a respeito de Joaquim, versículo 13. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz, vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe ocorreu bem. Tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Joaquim, nem dizer, que coisa horrível, meu amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar, meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. O destino de Jerusalém, versículo 20. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá à terra de Bazã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada, por causa de todo o mal que você tem feito. Você, que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto? A condenação de Joaquim, versículo 24.
O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: Juro pela minha vida que, ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Leitura de Jeremias capítulo 22, aqui na Bíblia de Estudo NTLH. Separei aqui alguns comentários. O primeiro deles, na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que diz a respeito dos versículos 24 ao 30. Jeremias proclama a rejeição do Senhor à linhagem de Jeconias no governo do seu povo. O fato de que ele fosse inscrito como privado de seus filhos não significa que ele não tivesse filhos, mas sim que nenhum de seus filhos, mencionados em 1 Crônicas 3, 17 e 18, se assentaria no trono. Jeconias foi sucedido por seu tio Zedequias, o último rei de Judá. A maldição a respeito da substituição de Jeconias por Deus nas promessas do concerto davídico parece ter sido expiada, de acordo com Ageu 2, 23, onde Zorobabel, filho de Sealtiel, é escolhido por Deus, em Ageu 2, 23. Isso não anulou o concerto davídico, feito em 2 Samuel 7, 13 e 13. Jeremias 23, versículos 5 e 6, novamente deixa isso claro. Embora isso ainda não tenha acontecido, ocorrerá no retorno de Cristo. Também que recomenda ler a leitura da nota de 1 Crônicas 3, 17 e 19, para uma discussão sobre o relacionamento entre Zorobabel e Pedaías. E aqui na Bíblia de Estudo NVT, um comentário relacionado aos primeiros 5 versículos diz que Jeremias transmitiu uma declaração extraída da Aliança do Sinai que resumia os deveres do rei de Judá. O cumprimento desses deveres garantiria a continuidade da dinastia de Davi em Jerusalém. A recusa em cumpri-los resultaria na extinção do palácio e do reino, um acontecimento inimaginável para os habitantes de Judá. Essa daqui foi a leitura então de Jeremias capítulo 22, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por vocês estarem acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.